Voltamos com Rodada Fox. A gente está aqui falando da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Bueno, Eugênio Leal. E um grande jogo dessa rodada é São Paulo e Botafogo, dois gigantes do futebol brasileiro. O Gudrian Neufeld acompanhou o dia do São Paulo, véspera desse clássico nacional. Conta pra gente aí como é que foi a preparação do tricolor paulista, Gudrian. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Olha só aqui ao meu lado um convidado especial, o zagueiro Bruno Alves, que tem se firmado cada vez mais no time, o time que ocupa o G4, depois de 2 anos no G4. Bruno, você esperava assim uma ascensão do São Paulo tão rápida com a Aguirre? A gente sabia que a evolução ia acontecer, né? A gente vem trabalhando muito forte, com muita humildade para que isso acontecesse, só que o resultado vem aparecendo, então a gente procura manter a humildade porque a gente sabe que o caminho é longo ainda. O Dorival que te trouxe, mas foi com a Aguirre agora que você tem ocupado cada vez mais espaço no time titular e conquistado até o apoio da torcida. Eu fico feliz, né? Mas o próprio Aguirre já disse isso, que não existe titular no time dele, né? A gente sabe que ele com frequência usa o rodízio, então a gente sabe que independente de quem estiver jogando, o São Paulo vai estar bem representado. E agora o Botafogo em casa, tudo para conquistar mais 3 pontos. A gente sabe da importância de fazer o resultado dentro de casa, né? A gente vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, que é uma excelente equipe, então a gente espera o apoio do torcedor para estar jogando junto com a gente em busca de fazer mais um belo jogo. Legal, Bruno. Obrigado pela entrevista. Gudrian Neufeld, do CT do São Paulo, para os canais Fox Sports. Acho que o São Paulo vive o melhor momento, né, no ano. O tricolor paulista está ali a 1 ponto do líder, naquele bolo dos 13, praticamente na vice-liderança, aí nos critérios de desempate, que o São Paulo acaba ficando na 4ª colocação. Mas a que se deve essa evolução do São Paulo? Diego Aguirre, a chegada do Everton, o Nenê, Diego Souza evoluíram? Dá para apontar assim, um motivo crucial nessa evolução do São Paulo, Eugênio? O motivo é claro, passa pelos jogadores que o São Paulo contratou, mas eu acho que o primordial é a organização defensiva que o Aguirre deu à equipe. O São Paulo e os números do campeonato mostram isso. O São Paulo deixou de ser um time de posse de bola, de troca de passes, de buscar o ataque, para ser o chamado time reativo, que primeiro se defende, trabalha mais na bola longa e consegue dessa forma ser competitivo, com intensidade na marcação. São Paulo fechou as laterais do campo, a chegada do Everton foi importante para isso, porque ele faz muito bem aquele papel de um lado. Do outro lado demorou um pouco, mas está ajustando. A entrada do Hudson no meio de campo, para mim, dá muito mais força de marcação e boa saída de bola também. E a partir daí o time começou a trabalhar ali na frente, com o Nenê achando esse pêndulo que ele faz ali por trás do Diego Souza, com mais liberdade de movimentação. E o Diego entrando em forma. O Diego em forma e motivado é um baita de um jogador. Pode jogar de centroavante, pode jogar de meia, pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro, como ele quiser. Se ele estiver em forma e motivado, ele tem capacidade técnica e corpo para jogar em qualquer posição e parece estar encaixando como centroavante. Mas o primordial arrumou lá atrás, arrumou a defesa. O Aguirre percebeu que seria interessante uma mudança de postura, porque nos últimos anos o São Paulo vinha sendo um time que tentava posse de bola, tentava ser o dominante no jogo e não conseguia. Agora ele inverte um pouco e está tendo resultado. Muita gente criticava o Diego Souza como centroavante, Rodrigo. Aí o Diego Aguirre até numa coletiva disse, eu tenho um belo centroavante. Sim, Diego Souza é matador, pode jogar ali como referência. Ele está mostrando isso. Você não gosta de Diego Souza como centroavante? Muito mais do que o Trellis, né? Porque o Trellis que o São Paulo contratou, esse foi um reforço que realmente, tecnicamente, deixa muito a desejar. Pra você ver como é que o Diego Souza estava mal, né? Na parte física. Porque o Trellis, com toda a grossura dele... Estava pesado. Vinha jogando. Você pode separar... É curta a gestão ainda do Aguirre no São Paulo, mas ele teve 2 momentos. Você pode separar já em 2 momentos. E, de fato, ele está no melhor momento dele. Quando ele chegou no São Paulo, era um momento praticamente de decisão. São Paulo estava na reta mata-mata do Campeonato Paulista, tinha a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. No começo ele era muito defensivista. Muita gente fala, pô, o cara é retranqueiro demais. O confronto clássico contra o Corinthians, que o São Paulo quase eliminou o Corinthians, foi até 47 do segundo tempo, quando tomou um gol de bola parada, até acho que ali se justificava, né? O São Paulo tinha uma dificuldade muito grande para fazer gols, mas o São Paulo se transformou num time cascudo atrás. O São Paulo não estava sendo mais vazado como em outros tempos. Você vê a classificação do São Paulo sobre o Rosário, 0-0 lá, segurou, se fechou. Em Morumbi, 1-0 aqui, na Bacia das Almas ali.
né? O São Paulo virou um time mais competitivo, menos vazado. E agora a gente está num outro estágio que acho que faz parte da evolução do time. Aí tem a evolução do Diego Souza, a chegada do Everton e essa liberdade que tem o Nenê. O Nenê com o Dorival era um cara mais preso, ficava mais pela beirada do campo, tendo que marcar. Ele está com uma liberdade muito grande. Posso fazer uma comparação mais ou menos, né? Só para fazer uma novidade, com a Holanda. Com a Holanda do Brasil. Você nem gosta, né? A Holanda, Por que será, né? a Holanda nas últimas Copas, ela tinha um sistema até meio covarde, né? Um pouco defensivista para os padrões holandeses, e apostava no talento de 3 caras. O Robben, o Sneijder e o Van Persie. Então, o resto do time meio que marcava, trabalhava para esses caras tentarem resolver. E quase a Holanda, né, ganhou em 2010 e quase ganhou em 2014. Teve sucesso nessas Copas dessa forma. O São Paulo contra o América me pareceu um pouco isso. Ele botou mais um volante, né, jogou o Araúna para marcar o adversário. E aí é uma característica que tem um Aguirre. É difícil de você saber como o São Paulo joga. Porque ele muda de jogo para jogo, de acordo com o adversário, de acordo com as peças que ele tem. Para esse jogo contra o Botafogo, por exemplo, ele não tem o Militão, não tem o Hudson. Tomaram o cartão amarelo. Muita gente até entende que ele tomou o cartão amarelo de propósito para não desfalcar potencialmente contra o Palmeiras, que é o jogo do fim de semana. Então, vai ser um São Paulo diferente. A cada rodada, esse é o São Paulo do Aguirre. O Botafogo divulgou nas redes sociais imagens do embarque da equipe saindo do Rio de Janeiro, ponte aérea para São Paulo, para esse jogo no Morumbi. Eugênio, um Botafogo que veio num resultado que não foi legal, né? Empatou com Vitória, jogando em casa, não fez o dever de casa, tem que correr atrás agora de um pontinho lá no Morumbi. Olha, pelo menos 3 jogos ruins do Botafogo. Vou pegar só esse passado mais recente. Esse empate com Vitória no Newton Santos, no último sábado, um jogo que o próprio técnico Alberto Valentim admitiu que o Botafogo não teve um bom desempenho, não foi bem no primeiro tempo, piorou no segundo. E a gente volta um pouco. Na semana anterior, derrota para o América Mineiro. O Botafogo também não jogou bem. Ganhou do Fluminense, mas quem viu o jogo percebeu que quem atuou melhor, quem merecia a vitória naquela partida era o Fluminense, não o Botafogo, que chegou poucas vezes ao gol, mas conseguiu os 3 pontos. E aí você vai para fora de casa e a dificuldade maior do Botafogo nesse momento é ofensiva, enfrentar justamente uma equipe que está se defendendo muito bem. Então a gente fica imaginando como o Botafogo vai ter forças, se encontrou dificuldade diante do Vitória, do América Mineiro, do Fluminense, para ter uma boa produção ofensiva contra o São Paulo, que nós acabamos de avaliar aqui, se tornou uma fortaleza defensiva. Será que esse Botafogo vai ter forças para superar, para construir as jogadas que lhe deem a vitória? É difícil acreditar nisso.